A paz do Senhor, meus irmãos, para nós uma satisfação retornarmos aqui nesta semana, a lição de número 12, esta pré-aula com o tema A Bendita Esperança, a marca do cristão. A paz do Senhor, pastor Adolfo. Pastor, olha aí, estamos caminhando já para o final. Com certeza. A paz do Senhor a nossos queridos professores e alunos que estão nos acompanhando, né? Durante todas essas pré-aulas. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Antes de iniciarmos aqui os comentários da lição, é importante mencionarmos que a CPAD já está disponibilizada, né? Já disponibilizou através do seu site e também de suas lojas a lição para o terceiro trimestre de 2024. Então, você que é líder de igreja, superintendente de escola bíblica dominical, já se organize, não é, com os seus alunos para a aquisição, não é, desta nova lição, porque, por certo, será uma bênção também estudarmos para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá então. A Bendita Esperança, a marca do cristão, é esta aula que presencialmente será ministrada no domingo, dia 23 de junho de 2024. O texto áudio da lição está em Tito, capítulo 2 e versículo 13, epístola de Paulo, não é? Que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática da lição diz o seguinte: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Porque as lutas vêm, mas nós estamos firmados, fundamentados, não é? Firmes nesta expectativa, o dia do aparecimento de Jesus Cristo, esse que virá para arrebatar a sua igreja. Vamos com o pastor Adolfo, fazemos a leitura bíblica em classe. O texto está na lição, Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25, e se você não tem a lição, acompanhe através da sua Bíblia. Vamos juntos estudarmos a palavra de Deus. Muito bem, aos Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeito à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Maravilha, esta leitura bíblica em classe, e nós vamos prosseguir aqui então para os objetivos da lição. Você vai verificar que a lição está subdividida em 3 tópicos. No primeiro dele nós vamos mostrar o alvo da esperança cristã. No segundo vamos explicitar, deixar mais claro a doutrina da esperança cristã. E por fim, no terceiro tópico, vamos dar a ênfase à esperança cristã como a âncora da alma do crente. Esses os objetivos para cada um dos tópicos desta lição. Veja aí a sugestão da CPAD para o devocional da Escola Bíblica Dominical, os hinos da harpa cristã de número 300, 371 e também o 442. São oportunidades para, além de louvarmos a Deus, aprendermos hinos que porventura ainda não conhecemos ou não sabemos cantar. O pastor Adolfo vai trazer para nós uma definição da palavra-chave dessa lição, que é esperança. Se atente, porque temos muito para aprendermos com este conteúdo da lição de número 12. Muito bem, esperança, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que ele não vê. A palavra esperança significa expectativa positiva de que algo bom irá acontecer. É a disposição do espírito que induz a esperar que uma coisa que há de se realizar ou suceder. Esperança segundo a Bíblia. Olha que coisa interessante. A esperança está ligada à fé,
Porque a pessoa com esperança acredita em uma coisa que ainda não vê, que está no futuro. Deus é a esperança de todo cristão, porque ele sempre cumpre o que promete. E do ponto de vista teológico, a esperança é uma virtude sobrenatural que leva o homem a desejar Deus como o bem supremo. Está aí a definição de esperança, embora tenhamos mais algumas aqui ao longo desta lição. Muito bem, então nós vamos avançar para o conteúdo que nós temos aqui proposto, não é, para a nossa lição de número 12. Desde quando um crente nasce de novo, o novo nascimento, ele é convocado para viver esta vida de esperança, segundo aquilo que o pastor já introduziu aqui na definição da palavra-chave, não é? Aleluia. Nesse sentido, então, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a partir da sua morte e gloriosa ressurreição que a nossa fé está firmada, e a partir disso nós temos então esta expectativa, esta esperança, que é exatamente quando o Senhor Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, para buscar aqueles que são seus. Veja a palavra de Pedro na primeira epístola, capítulo de número 1 e o versículo de número 3, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa está no verso 3. E o verso 21 diz o seguinte: E que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e que lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, a partir da ressurreição de Jesus, é que essa esperança se faz mais evidente. Nós estamos nessa expectativa, porque ele ressuscitou e vive, e a sua promessa é que voltaria para buscar um povo seu, santo, zeloso de boas obras. Nós estamos nessa expectativa. Aleluia. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Esta esperança é que faz isso. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Considerando que o trimestre fala a respeito dessa nossa expectativa de céu, então nós vamos entender que a esperança, ela é o que nos move a crermos nesse evento glorioso, de forma que nós vamos então para o tópico primeiro da lição, para onde aponta a esperança do cristão, porque não é algo vã, não é uma expectativa vã que nós temos essa esperança fundamentada e é um objetivo de fato. O pastor Adolvilson então já vai comentar a respeito da esperança cristã. Tópico 1 e o subponto 1. Antes de entrarmos neste slide, eu trouxe aqui uma colocação. A esperança que a ressurreição de Cristo nos dá, nos faz fortes e perseverantes, nos faz acreditar no amanhã, mesmo que as tribulações da vida insistam em roubar a nossa paz. Pois a esperança no ressuscitado não nos deixa desanimar, mesmo em meio às maiores aflições da vida. Temos aí focado na ressurreição de Jesus, é a nossa esperança. De acordo, agora voltando para a lição, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa, algo que se espera favorável e confiante, que se fundamenta ao que não se vê, consequentemente, no futuro, né? Aos Romanos 8, 24, diz assim: pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê, né, não é esperança. Quem espera aquilo que está vendo? E o 25, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Ou seja, essa esperança é para o futuro, é algo que nós estamos desejosos que aconteça. Neste caso, voltando para a lição, ela pode antecipar aquilo que é bom. Tito 1, 2 diz assim: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então, aquilo que é bom. Lá em 1 Pedro 1, 21 diz assim: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé
e a esperança de vocês estão em Deus. Nós esperamos em Deus, fazemos a obra de Deus porque temos esta gloriosa esperança. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Colossenses 1:27, para corroborar, diz assim: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Também temos aí 1 Timóteo 1:1 na lição. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, voltando para a lição, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Cremos na palavra do Senhor, cremos que Ele deixou aqui registrado todos esses acontecimentos. Portanto, a nossa esperança é Cristo e na sua volta para nos redimir, para nos levar com Ele para a eternidade. Muito bem, nesse sentido, então, nós estamos falando a respeito da esperança cristã. Agora, observe que a esperança é algo que está bem relacionado nas epístolas que Paulo escreveu. O assunto da esperança cristã está bem presente, né, nas epístolas do apóstolo Paulo. Você percebe que, primeiro, ele fala da esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Aleluia. Lendo o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 23 e o versículo de número 6, nós temos a explanação aqui, especialmente, não é, no texto de Atos 23, é uma escritura de Lucas. Ele diz assim, ó: e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgados. Na verdade, Paulo, nesse momento aqui, ele foi inteligente, não é? Porque sabendo que havia ali saduceus, e os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, ele já mencionou: eu sou fariseu, justamente para trazer os fariseus para o seu lado, e ele diz: eu creio na ressurreição dos mortos, e é por esse motivo que eu estou sendo julgado. Então veja que Lucas deu esse destaque aqui para esse discurso de Paulo, porque Paulo estava dizendo da esperança que ele nutria no seu coração, de que os mortos ressuscitariam. A outra referência que nós temos aí é exatamente o texto central da Bíblia, que fala a respeito do arrebatamento da igreja, que está em Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler ele posteriormente ainda nesta aula. Depois, nós temos também a esperança no cumprimento da promessa. Veja Atos capítulo 26, versículos 6 e 7, diz assim, ó: e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Aqui ele está fazendo a sua defesa agora diante do rei Agripa, ou nesta conversa que teve com o rei Agripa, também mencionando a esperança que ele nutria a respeito do cumprimento que Deus, ou da promessa que Deus havia feito. Paulo também, meus amados irmãos, aí ele próprio, né, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5 e o verso 5, ele também fala a respeito da esperança, porque ele diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Fé e esperança têm que andar junto, porque se você não tem fé, essa esperança acaba sucumbindo, não é? Agora, ele também fala a respeito da esperança do Evangelho, e aí, isso está no livro da Epístola, né, que ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, e o versículo é o 5, e o texto bíblico diz assim, ó: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ele está, então, tão somente refrisando que ele também estava fundamentado, crendo, não é, firmemente nessa esperança.
O texto ainda fala a respeito do arrebatamento da igreja. Veja o texto de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos textos que fundamentam a nossa pregação de que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação, porque Deus não nos destinou para a ira. Ainda, meus irmãos, a esperança da vocação. E aí, Paulo escrevendo aos Efésios desta feita, no capítulo de número 1, e o versículo é o de número 18. Paulo reafirma a sua esperança na vocação quando ele diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja então Paulo nas suas epístolas falando a respeito desta bendita esperança. A esperança, meus irmãos, também que está relacionada com a vida eterna. E aí nós temos 2 versículos de Tito. Paulo escreve a epístola a Tito, capítulo de número 1 e verso 2, ele diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Aí, se você avança para o capítulo 3 e verso 7, ele complementa, porque ele diz assim: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Veja então a esperança da vida eterna. E para concluir, essas referências aqui de Paulo, nas suas epístolas, não é? Nas suas falas aos crentes lá do seu tempo, ele fala a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus. E o texto é Tito capítulo 2 e o versículo de número 13, que é exatamente o texto áureo da nossa lição. Tito 2 e 13, o texto bíblico diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Glória Senhor Jesus Cristo. Veja então a esperança retratada nos escritos de Paulo. Na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, a esperança aparece como uma segunda virtude daquelas que está relacionada, não é, nesse texto da epístola, porque ali ele diz: agora, pois, permanecem, não é? 1 Coríntios, capítulo 13, deixa eu pegar aqui o verso de número 13 para não falar errado, não é? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas 3, mas o maior destes é o amor. Então ele relaciona essas virtudes e coloca a fé e também a esperança e o amor. Lembrando que não tem como na vida de um crente separar esses posicionamentos, esses frutos. Muito bem. Pastor Adovils, algo que a gente possa acrescentar ali? Isto, eu trouxe uma complementação aqui com relação a essa esperança, a esse versículo, né? Assim permanece agora as 3, fé, esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Agora, com relação à esperança, uma colocação extra lição, a esperança é o segundo elemento abordado por Paulo em 1 Coríntios 13, 13. A esperança cristã é a expectativa confiante de que Deus cumprirá suas promessas e nos dará uma vida eterna com Ele. Aí diz assim, pastor, ela, ou seja, a esperança, é a âncora para a nossa alma, nos sustentando durante as dificuldades e nos inspirando a viver com um propósito eterno. O barco, ele é segurado pela âncora, para o vento não embora assim ainda tenha algum movimento. A esperança é a âncora da nossa alma, ou seja, embora venham os abatimentos, as tristezas, as angústias, nós estaremos firmes olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Então ela, a esperança, é a âncora para a nossa alma, e é uma colocação que temos aí também na palavra de Deus. Muito bem, essa esperança, ela nunca nos decepciona. A gente deve prosseguir na nossa vida, em nossa jornada de fé, rumo ao autor e o consumador da nossa fé, sempre nessa expectativa. Como diz o provérbio popular, a esperança é a última que morre. Na verdade, ela não pode ser sufocada, ela não pode morrer,
porque é justamente na esperança do aparecimento de Jesus que a nossa fé ela existe, não é? A nossa fé cristã, especialmente a nossa fé cristã evangélica, ela existe justamente nisso. Estamos aguardando o dia em que Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Vamos lá então, pastor, do verso, o subtópico 3, Deus é o autor da nossa esperança. Pastor, o senhor falou assim, aí fora tem esse ditado, a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança nunca morre. A morte não pode vencê-lo. Não pode, de jeito que nenhum. é Jesus Cristo. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra sobrenatural, espiritual, conforme nós vimos já as aulas anteriores, se não me engano, a primeira aula, né, que falou sobre essa transformação sobrenatural através do Espírito Santo. E temos uma referência bíblica na nossa lição, lá no tópico 1 e o subponto 3, 1 Pedro 1, 23 diz assim, pois vocês foram regenerados, ou gerados novamente, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Esse processo sobrenatural que ocorreu nas nossas vidas. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança. A esperança vem dele. Conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta, lá em 15:13 de Romanos, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pastor, se nós não tivéssemos essa esperança, senhores professores e alunos, por que estaríamos aqui? Por que estaríamos realizando a obra do Senhor? Por que nós estaríamos se afastando das coisas do mundo? Estamos aqui, permanecemos firmes, claro, com a graça de Deus, porque nós temos esperança que coisas melhores virão, tá certo? Voltando para a lição, logo por meio desta viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Aos Hebreus 10:32, lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Isso é fato, não é? E o 33, algumas vezes vocês foram expostos e insultações e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. E o verso 34, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Estavam firmes naquilo que poderia vir, ou seja, na esperança. E o verso 35, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Aí está a promessa de Deus, a nossa esperança. Voltando para a lição, ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram, mas estamos aí firme, como diz aquele hino. A igreja segue caminhando, né? Tópico 1 ainda, o subponto 3, Deus, o autor da nossa esperança, entretanto, a igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, e nunca vai sucumbir, né? Sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança. Olha que assunto impressionante dessa lição. Devido a essa esperança, nós estamos crescendo, florescendo dia a dia, né? Que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus. Atos 20, 24. Olha a posição de Paulo, né? Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça. Então, veja bem, ele não se importava com nada que tinha essa esperança. De fato, veja que o escritor aos Hebreus, quando ele está falando a respeito sobre a perseverança na fé, ele diz assim no verso 37, Hebreus 10, 37, porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Não é? Olha só, o que há de vir, virá. E esta
é a nossa esperança, a expectativa que temos. A esperança cristã, que tem Deus como seu autor, aponta para o porvir. Aleluia. E nesse sentido, para uma gloriosa realidade. É assim que nós concluímos aqui o tópico primeiro da nossa lição, dizendo que você não pode perder a sequência desta aula, porque nós vamos no intervalo e já voltamos. Muito bem, meus irmãos, tópico 2 da lição, a expectativa escatológica da esperança cristã. Escatológica porque diz respeito às coisas do porvir. Vamos aqui então com o pastor Adovilson falar a respeito do subponto 1, a Bíblia focaliza o futuro. A nossa expectativa é exatamente essa. Muito bem, o tópico 2, o subponto 1, focaliza, o foco é o futuro, né? A história da criação se inicia com Deus, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Deus, tá bom? Deus está em toda a palavra, de Gênesis ao Apocalipse, temos aí a ação de Deus. É interessante, pastor, que fatos que irão acontecer ainda lá no milênio já estão relacionados no Antigo Testamento. É isso aí. Então a completude da Bíblia nos chama a atenção. Infelizmente, voltando para a lição, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. O pecado devastou aquilo que Deus havia criado perfeitamente. Houve primeiro o corte, a separação entre o homem e Deus, houve os problemas hoje psicossomáticos que os humanos sofrem, problemas mentais, problemas de depressão, e trouxe essa desarmonia interpessoal, ou seja, relacionamento com as pessoas, intrapessoal, relacionamento na família, então, enfim, o pecado afetou todas as áreas do planeta, inclusive a natureza sofreu com isso. Né? Então, hoje, né? O pecado provocou desarmonia, veja bem a abrangência, em toda a criação que está na lição. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. No futuro isto vai acontecer. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo, Efésios 1:10, isto é fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. A história do universo antes de Cristo é uma coisa, e depois que Cristo aparece, o Deus encarnado muda também a história do universo, assim como aconteceu nas nossas vidas. Antes de Cristo, tínhamos atitudes tremendamente fora do que aquilo que Deus exige de nós. Depois de Cristo, depois do novo nascimento, a nossa vida muda. Então toda essa história, por exemplo, do Antigo Testamento convergiu nele. Aí muda-se a história da humanidade para aqueles que aceitam a Jesus pela fé. Essa promessa originou no Éden e com o descendente da mulher e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Nós temos aí Gênesis 3,15, que é chamado o proto-evangelho, que é mencionado pela primeira vez Jesus aí na palavra do Senhor. Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então temos aí a primeira menção escrita sobre Jesus Cristo de Nazaré. Então tem aí essa interligação entre Gênesis e também agora o Apocalipse 12:9, que diz lá, o grande dragão foi lançado fora,
foi mencionado lá que ele está sendo lançado fora, que é Satanás. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Veja bem que interessante. O que nós esperamos do futuro? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é vencer as lutas. Nós tivemos uma aula aqui dos inimigos, a carne, Com certeza. o mundo, né? E também a carne, o mundo e o diabo. Está aí Satanás sendo vencido, o acusador. Estaremos para sempre com o Mestre. Essa é a nossa esperança. E vamos continuar perseverantes. Muito bem, meus irmãos, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, que é denominada de escatologia, é a doutrina da teologia sistemática responsável pelo estudo das coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam Aleluia. e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Muita gente vive temerosa, não é? Até sem paz a respeito do seu futuro. Mas nós temos uma expectativa quanto a isso, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15:4. Esta é a nossa esperança. E é exatamente por isso que nós estudamos a Bíblia Sagrada, porque é exatamente aqui, na Bíblia Sagrada, que o Senhor escreveu, deixou registrado para nós, por meio dos seus homens, e que foram inspirados para escrever essa escritura, que por ela nós temos então a paciência e a consolação. Está registrado aqui tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é nesse sentido que a palavra de Deus diz respeito daqueles que aguardam a eternidade com Cristo, e que é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. E a referência de 8 e 18 é exatamente parte da leitura bíblica em classe. O texto diz exatamente assim, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Desta maneira, você pode verificar que a Bíblia é um livro da profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela nós vamos encontrar um Deus todo-poderoso, soberano, que governa as nossas vidas, e este também age em favor do seu povo. Então não é uma expectativa vã. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É esse Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Para concluirmos o tópico 2, nós temos que entender por que existe uma doutrina da esperança. É o subponto 3. Muito bem, tópico 2, o subponto 3. A razão de termos uma doutrina da esperança é porque nós confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta. Para muitos é utopia, para muitos isso aí não vai ocorrer, mas para nós confiamos na palavra do Senhor. E veja bem o que está escrito. Nós precisamos ler 1 Tessalonicenses do capítulo 4, 13 ao 18. Veja bem, 1 Tessalonicenses 4, 13. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, eu não quero que vocês fiquem sem informações ou preocupados, não é? Quanto aos que morreram, ou está escrito aí, quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, não fique triste, como os outros que não têm esperança. Eu quero parar um pouquinho aqui. Nós podemos dividir a humanidade, pastor, com relação à esperança em 3 grupos. Primeiro, um que não tem esperança. São aqueles que, materialistas, que dizem assim, a morte encerrou, acabou, não existe mais nada além disso. São as pessoas que não têm esperança. Um outro grupo é o grupo que tem uma falsa esperança, ou seja, deposita a sua fé em alguém ou alguma coisa que não pode levar para o céu. Por exemplo, Pedro não pode me levar para o céu, não é? Marta não pode, Maria não pode, enfim, todos
os personagens da Bíblia não podem me levar para o céu. Então essas pessoas depositaram a sua fé em algo ou alguém que não pode, né, levar à salvação. Então temos aí aquele que tem uma falsa esperança. Agora tem um grupo, pastor, que tem uma esperança real, Glória a Deus, verdadeira, que somos nós, que cremos na ressurreição dos mortos e cremos também que ao soar da trombeta os mortos ressuscitarão e nós, vivos, seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Continuando a leitura, lá em 1 Tessalonicenses 4,14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Tá bom? 15, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos e o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, não vamos à frente deles. 16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Nesse texto aqui, ó, a trombeta acorda os mortos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E na sequência, no versículo 17, depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E diz lá o versículo 18, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Agora, não fique com medo, não fique sem informação. A morte é o trampolim para a vida eterna, nós cremos nisso. Se não participarmos do arrebatamento, enfrentaremos a morte, entendendo que nós, depois da morte, estaremos para sempre com o nosso Senhor, não é? Voltando para a lição, trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Hebreus 10 e 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Se ele falou, está falado, vai acontecer. Basta nós ficarmos firmes e perseverantes. Glória a Deus. Veja só que a nossa esperança então não é vã. Não. E a respeito dos que vão ser arrebatados, eu estou naquela que eu sou um dos tais. Eu também. A esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo da sua carreira. Assim nós encerramos aqui o tópico 2 da lição e convidamos você para atentamente assistir aqui um recadinho que nós temos neste intervalo. Já voltamos. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Tópico 3 da lição, a esperança cristã como âncora da alma, é o assunto que nós vamos abordar nesses próximos subtópicos que temos da lição, a iniciar com a nossa esperança como âncora, é o subponto número 1, pastor Adolfo. Muito bem, o tópico 3 é o subponto 1, nossa esperança é como âncora. Tá? Tem aí a descrição, podemos ver lá, descrever a âncora como uma pesada peça de ferro, presa a uma corrente grossa, é lançada no fundo do mar com o propósito de manter o navio parado. Agora, Atos 27 e 29. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Então, sustenta o navio para que ele não seja lançado em pedras, enfim, né? Mas não por isso que não vai passar por tempestade, vai sofrer alguma coisa, mas a âncora vai estar segurando. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma
que é segura e firme durante a jornada com Cristo. Aos Hebreus 6,18, diz lá, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Verso 19, temos essa esperança como âncora, olha aí, ó, como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Não importa o que aconteça, não importa o que nos sobrevenha, não importa a tempestade que tente afundar o nosso barquinho. Nós estamos aí com essa esperança que é a âncora para a nossa alma, né? Muito bem. Ele representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza. Quando a embarcação para, lança-se a âncora justamente nesta esperança, nesta expectativa, que o barco vai continuar ali naquele lugar, que a embarcação vai continuar naquele lugar, que não vai ficar à deriva. E assim, meus amados irmãos, é a nossa relação com Jesus. Nós também temos esta esperança, estamos firmados nesta expectativa. Ele vem, e Aleluia. porque Ele vem, nós estamos aqui realizando todo o trabalho que estamos fazendo aqui, justamente na expectativa de que quando Ele vier, Glória a não Deus. nos ache desatentos a ficarmos sem fazer nada, mas que estejamos trabalhando na sua causa, não é? Por que a esperança do crente é a melhor? Olha só, por que a esperança do crente é a melhor? É o subponto 2 da lição. Esta esperança da qual nós temos tratado aqui, ou até aqui nessa lição, traz a certeza à alma do salvo. Não pode Aleluia. ser comparada com a esperança dos ímpios, porque nós temos esta convicção, porque somos salvos, haverá um momento em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Estando vivos, conforme o pastor Edovilson já mencionou no tópico anterior, seremos transformados e arrebatados. Se estivermos mortos, ressuscitaremos para também termos essa, ou passarmos por essa transformação e estarmos com o Senhor. O fato é que, estando salvos, nós temos essa garantia, essa é a esperança que temos. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano, e de fato acaba sendo uma vida vazia, você não esperar algo melhor de Deus para o tempo futuro, uma vez que fica algo em vão. Você está nessa terra aqui por quê? Para fazer o quê? E essa resposta é que os incrédulos nunca chegam a ela. Veja Efésios 2 e verso 12, diz assim, ó, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo aqui escreveu para aquela pequena igreja que estava na cidade de Éfeso naquele momento. Então, sem Cristo, não tem esperança nenhuma para o ser humano. É desta forma, então, que trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. A que nós temos, essa de fato traz uma certeza. Veja, há religiões que expressam a sua esperança em uma história cíclica, como aqui acontece no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo do nascimento, morte e reencarnação. Não só no hinduísmo, como em outras religiões, não é? É esta mesma esperança que eles têm de alcançarem algo de melhor, nascendo, vivendo, morrendo e reencarnando, até que chega ao ponto da estatura perfeita. E essa, na verdade, é a explicação que o Espiritismo dá a respeito de Jesus, dizendo que ele alcançou, não é, esse ponto que eles chamam de nirvana, não é, o ponto da perfeição. Outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, quiromancia, que é a consulta aos mortos, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe, condena, não é? Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão.
Se nós formos falar da política nacional brasileira, que é uma vergonha, você vai verificar as promessas que foram feitas e que nunca são cumpridas. Porém, aqueles que vivem ali em torno do reino, esses é que estão vivendo uma vida inababesca. E o povo que elegeu essa gente é que sofre com migalhas. E, infelizmente, muitos se contentam com as migalhas. Não é meu caso. Com certeza não é meu caso. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo ela é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo, ela traz segurança, ela é consoladora e ela também nos apresenta um propósito. E é isso que nos move. A nossa esperança em Jesus Cristo é exatamente essa: segurança, consolação e propósito de uma vida que produz frutos, que produz resultados. Pastor, não está na lição, mas é bom que o professor e o aluno use Salmo 33, 20, 21 e 22 com relação a isto. Salmo 33, 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo 33, 21. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. E o 22, Salmo 33, 22. Esteja entre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Olha só aí, Colossenses 1 e 27, meus irmãos, diz bem assim, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória, é isso que move toda a nossa expectação, a nossa expectativa em relação à sua volta, porque ele vive, posso crer no amanhã. Glória Pastor, vamos lá então, para encerrar o subponto, o tópico terceiro, nós temos aí esse subponto 3, que diz mantendo firme a esperança. Tópico 3 e o subponto 3, à luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança. É a razão de estarmos aqui firmes, trabalhando para a obra do Senhor. De modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 2 e 3, eu quero ler a partir do versículo 1 já, 1 João 3, 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O versículo 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E o versículo 3 de 1 João 3, todo aquele que nele, eu grifei aqui, tem esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena nos afastarmos de tudo aquilo que nos atrapalha a caminhada para estar com o Mestre e focado aí no arrebatamento que é iminente. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento, e nós estamos nessa expectativa aí. Tem um texto aí, que são muitos versículos, porém os irmãos podem estar fazendo uso desse texto, muito conhecido, de Mateus 25, de 1 a 13, não é? Temos aí a parábola de Jesus acerca das 10 virgens, que ele ensinou para ajudar os seus seguidores a se prepararem para a segunda vinda. O foco, o âmago desse texto é estarmos preparados, né, para a segunda vinda de Jesus. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a nossa parte. Vamos continuar, vamos insistir, vamos caminhar, que nada venha atrapalhar o nosso objetivo, o nosso foco, o nosso alvo, que é estar com Jesus pela eternidade. Aqui o tempo passa muito rápido,
né? O senhor separou aí Lucas 18, Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é a parábola do juiz iníquo. E a pergunta que fica é essa: quando vier o Filho do Homem, falando a respeito de Jesus Cristo, porventura achará fé na terra? Porque muitos estão deixando essa expectativa, essa esperança de lado, e nós, como crentes em Jesus, devemos estar fundamentados nisto, que Jesus prometeu que voltará, e nós estamos aguardando a sua vinda. Concluindo aqui, meus amados irmãos, esse tópico 3 da nossa lição: a esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Vamos então, pastor Adolfo, concluir aqui a nossa lição de número 12, esta pré-aula, dizer para você e insistir aqui com os irmãos que adquiram a revista, a lição do próximo trimestre, procure as lojas da CPAD, o site da CPAD, se organize nesse sentido, porque tendo a lição em mãos para acompanhar o estudo fica muito mais fácil, até porque você terá ali condições de fazer as suas anotações para pesquisas, não é, a respeito de cada um dos temas que são propostos nestas aulas. Não perca esta oportunidade, e haja vista que também o valor da lição é simbólico a se considerar que é uma lição para 3 meses de aula. Vamos juntos aprender aqui a palavra de Deus. Conclusão, pastor Adolfo. Bem, concluindo a lição de hoje: lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isto, firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temer, sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Lá em Hebreus 10:23 está escrito assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus abençoe. Muito bem, a nossa expectativa é a eternidade com Cristo, e nesse sentido vamos perseverar até Glória o fim. a Deus. Carecemos das orações dos irmãos, e também estamos aqui solícitos de que os irmãos que desejarem nos enviar alguma sugestão, façam isso com liberalidade, porque nós estamos à disposição. O fato é que nós queremos fazer sempre o melhor, e nesse sentido, os irmãos que nos acompanham, que nos assistem semanalmente, é que têm e que reúnem as melhores condições para tal. Estamos à disposição e queremos servir ao Senhor, fazendo sempre o melhor na sua causa, no seu reino, para a sua obra e naquilo que pudermos auxiliar também a igreja do Senhor. Deus os abençoe, pastor Adolfo. Muito bem, você que esteve até o fim desta pré-aula, Deus abençoe sua vida, não é? Sua família, seu ministério. Vamos orar uns pelos outros, e a vitória com certeza é nossa, pela autoridade sempre do nome de Jesus. Deus abençoe a todos.